passo a palavra ao senhor relator, senador Renan Calheiros, para proceder à leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, a CPI da pandemia. Senhor relator, a palavra com Vossa Excelência, pelo tempo que for necessário. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu tentarei ser sucinto o máximo possível, fazendo uma síntese deste relatório que, como todos sabem, foi feito a muitas mãos e chega a quase 1.200 páginas. No dia 27 de abril de 2021, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi instalada, o Brasil contabilizava 14.369.423 casos de Covid. Desses, 391.936 pessoas foram a óbito. O coeficiente de letalidade era 2,73%, superior, portanto, à média nacional, que era de 2,1%. Naquela data, tínhamos 1.832 óbitos por milhão de habitantes, o que colocava o Brasil em 14º lugar do mundo nesse quesito. Na data em que esta proposta de relatório, e continua, para que todos saibam, sendo apenas uma proposta de relatório, apesar do esforço que todos nós fizemos ontem, convidados pelo senador Tasso Gereissati, para conversar um pouco sobre os diferentes aspectos contidos nessa proposta. E eu queria começar falando dos avanços que nós verificamos graças aos esforços de todos e à condução do senador Tasso Gereissati. Nós procedemos, de antemão, a algumas alterações, né? Retiramos o crime de homicídio, nos rendemos aos argumentos técnicos e indiscutíveis do senador Alessandro Vieira. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a posição do Alessandro, tecnicamente defensável, é a posição deste relator e desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos retirando o crime de homicídio, e retomarei a leitura, e, na oportunidade, nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. E retiramos também, como um acordo, o nome do pastor Silas Malafaia, da relação daqueles cujo indiciamento serão propostos pela Comissão Parlamentar de Inquérito para a continuidade da investigação no Poder Judiciário e na Procuradoria-Geral da República. Na data em que esta proposta de relatório foi elaborada, menos de 6 meses depois, os números estão, senhor presidente, senhores senadores, completamente mudados. A quantidade de casos confirmados cresceu 50,6%, chegando a 21.644.464. O número de óbitos cresceu proporcionalmente ainda mais, com 53,9% de aumento, alcançando 63.200
221 óbitos no total. O número de óbitos por milhão de habitantes também subiu. Foram 53,9 de acréscimo no período, fazendo o número saltar para 2.819 óbitos por milhão de habitantes, e a posição relativa do país, que era 14ª no mundo, subiu para a vergonhosa e indesejável 7ª colocação. Esses dados mostram a relevância estratégica da CPI da pandemia, que buscou identificar as responsabilidades e apontar falhas no enfrentamento à pandemia, que, no caso do Brasil, saltam aos olhos mais desatentos. Tamanha a magnitude dos números a demonstrar o descontrole da doença em nosso território. Após 6 meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. Identificou-se que o gabinete paralelo era composto por médicos, políticos e empresários. O grupo, que não tinha investidura formal em cargos públicos, prestava orientações ao excelentíssimo senhor presidente da República sobre o modo como a pandemia da Covid-19 deveria ser enfrentada e participava de decisões sobre políticas públicas, sem que fossem observadas as orientações técnicas do Ministério da Saúde. O fato de não integrarmos os quadros da administração pública, além de atrapalhar o planejamento e a execução dos trabalhos de combate à Covid-19, servia para ocultá-los e dificultava sua responsabilização pelos atos praticados. A CPI também pôde concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Essa estratégia levou o presidente Jair Bolsonaro, por um lado, a resistir obstinadamente à implementação de medidas não farmacológicas, tais como o uso de máscara e o distanciamento social, e, sobretudo, a não conferir celeridade na compra de imunizantes, mas em sentido oposto, a dar ênfase à cura via medicamentos por meio do chamado tratamento precoce, visando ao atingimento da imunidade de rebanho pela contaminação. Senador Rogério Carvalho, o governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública, de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar
de toda a informação disponível, apontando o alto risco dessa estratégia. A ênfase do governo foi em proteger e preservar a economia, bem como em incentivar a manutenção das atividades comerciais, inclusive com propaganda oficial, apregoando que o Brasil não poderia parar. Outra bandeira do governo federal, durante a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. Tal defesa permaneceu, inclusive, no decorrer de 2021, quando o mundo já abandonara tal tratamento desde meados de 2020, até mesmo na recente exposição do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, atuando assim a opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia, na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. Especialistas internacionais concordam sobre o fracasso e a incapacidade do presidente brasileiro em lidar com a pandemia. Com efeito, a insistência no tratamento precoce, em detrimento da vacinação, aponta para o presidente da República como o principal responsável pelos erros de governo cometidos durante a pandemia da Covid-19, já que foi corretamente informado e orientado pelo Ministério da Saúde e, mesmo assim, agiu em contrariedade à orientação técnica, desprezando qualquer alerta que se contrapusesse às suas ideias sem fundamento científico ou simplesmente demitindo os técnicos responsáveis por essas alertas. A veiculação de notícias falsas, as conhecidas fake news, contribuíram para que o objetivo negacionista fosse alcançado. Nesse ponto, a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que não apenas houve omissão dos órgãos oficiais de comunicação no combate aos boatos e à desinformação, como também existiu forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, no fomento à disseminação de fake news, que, pelo que observou essa comissão parlamentar de inquérito, também mata e matou no Brasil muitas pessoas cujas mortes poderiam ter sido evitadas. As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, com ataques xenófobos à China, a oposição infundada ao isolamento social, a divulgação de que o Supremo Tribunal Federal teria proibido o governo federal de atuar no combate à pandemia, o incentivo ao tratamento precoce, a desinformação sobre o número de mortes pela Covid-19, a contestação sobre a eficácia do uso de máscaras e, por fim, a propaganda antivacina. As consequências dessas ações, como todos acompanharam, e essa comissão parlamentar de inquérito verificou muito mais, foram trágicas. A propagação das notícias falsas gerou um clima de desconfiança na população, incentivou as pessoas a agirem
com leviana normalidade, fato que gerou uma exposição perigosa e desnecessária ao novo coronavírus e, consequentemente, contribuiu para a perda de vidas adicionais durante a pandemia. A falsa sensação de segurança, desencadeada por informações inverídicas, contribuiu, senador Randolfo Rodrigues, decisivamente para o aumento do número de infectados e mortes. Além disso, senador Humberto Costa, não se verificou articulação do governo federal com os estados, Distrito Federal e municípios para o planejamento de ações de aquisição de insumos estratégicos e para a elaboração dos planos tático-operacionais. Não foram minimizados riscos de desabastecimento, de perda de produtos por expiração de prazo de validade, de aquisição de materiais desnecessários ou em quantidades superiores às necessárias. Ao contrário, o governo federal editou inúmeras normas relacionadas à Covid-19 em 2020, que apontaram para uma estratégia de propagação do vírus, conduzida de forma sistemática pelo Executivo Federal, seguida, senhores senadores, por tentativas de resistência dos demais poderes e entes federativos. O caso mais emblemático de interferência do poder central talvez tenha sido a edição da medida provisória 926, que buscou alterar 13.979 a Lei 13.979 de 2020. Por meio dessa medida provisória, buscou-se atribuir ao presidente da República a competência para dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais, por meio de decreto, numa tentativa de redistribuição de poderes de polícia sanitária. Colegas senadores... Senhor presidente, eu me permitirei fazer a leitura tão logo Perfeito. Nós tenhamos restaurado o silêncio aqui na sala. Perfeito. Eu queria pedir a atenção do plenário para garantir a exposição do relatório do senador Renan Calheiros. É o momento mais importante dessa comissão parlamentar de inquérito, é a entrega do trabalho final. Então, eu peço, gentilmente, às senhoras senadoras, aos senhores senadores, a atenção devida. Ao mesmo tempo, peço para aqueles que estão acompanhando a atenção devida para a conclusão da leitura do relatório. Garantido, senhor relator, pode prosseguir. Muito obrigado, senhor presidente. Repetindo, o caso mais emblemático de interferência do poder central talvez tenha sido a edição da medida provisória 926, que buscou alterar a Lei 13.979 de 2020. Por meio dessa medida provisória, buscou-se atribuir ao presidente da República a responsabilidade, a competência para dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais por meio de decreto, numa tentativa de redistribuição de poderes de polícia sanitária em prol da União. A tentativa, todavia, não logrou êxito, pois o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, assegurando a competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e municípios para a tomada de providências normativas e administrativas. Ademais, houve, senhores senadores, enfraquecimento da função de comunicação com o público em geral, com o embasamento da transparência e o fim das entrevistas coletivas de imprensa diárias, prevista no próprio Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo coronavírus, que serviram de canal de mensagens esclarecedoras e informativas. A disseminação de informação oportunas, precisas e acessíveis ao público é determinante, é insubstituível para a gestão da crise.
A ausência de uma política nacional de testagem impediu o adequado monitoramento da evolução da doença na sociedade, com as consequências daí decorrentes. A falta de planos táticos operacionais demonstra a inexistência de um planejamento do Ministério da Saúde minimamente detalhado para o combate à pandemia. Até meados de maio de 2021, o país não contava com uma estratégia bem delineada para a realização de testes de detecção e triagem da Covid-19. O TCU reconheceu a inoperância, a inefetividade e a falta de planejamento do governo federal na área da saúde pública no que se refere ao combate à Covid-19. Para agravar, senador Randolfo Rodrigues, o quadro, sobejaram evidências significativas de que o governo federal desestimulou a população a adotar medidas não farmacológicas para evitar a infecção pelo vírus. O presidente da República repetidamente incentivou a população a não seguir a política de distanciamento social. Opôs-se de maneira reiterada ao uso de máscaras, convocou, promoveu e participou de aglomerações e procurou desqualificar as vacinas contra a Covid-19. Essa estratégia, na verdade, atrelada à ideia de que o contágio natural induziria a imunidade coletiva, visava exclusivamente a retomada das atividades econômicas. As consequências dessa estratégia macabra foram mensuradas pela ciência. Se as medidas não farmacológicas tivessem sido aplicadas de forma sistemática no país, poderiam ter reduzido os níveis de transmissão da Covid-19 em cerca de 40%, o que significa que 120 mil vidas poderiam ter sido salvas até o final de março de 2021. A mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Realizadas as oitivas de investigados e testemunhas que atuaram em cargos estratégicos do governo federal, ou que colaboravam paralelamente com o presidente Bolsonaro, de representantes das desenvolvedoras de imunizantes, bem como de especialistas na área de saúde, foi possível, senhoras senadoras, senhores senadores, concluir que a aquisição de imunizantes deveria ter figurado como a principal providência no processo de prevenção à disseminação do novo coronavírus e, consequentemente, de proteção à saúde das pessoas. Mas, infelizmente, essa medida e tantas outras foi negligenciada. Dada a curva exponencial de infecções pelo novo coronavírus, o ritmo de vacinação é, portanto, fator importante para combater a pandemia e minimizar novas ondas. O atraso na compra e obtenção de vacinas pelo governo federal e a imposição de escassez à sociedade, com várias interrupções na vacinação, conforme observado por todo o ano de 2021, foi fator que contribuiu, senador Girão, infelizmente, decisivamente para o alto índice de novos casos e de mortalidade no país, assim como facilitou o alastramento de novas variantes. As apurações feitas pela comissão revelaram que durante a gestão do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do ex-secretário executivo do Ministério, coronel Elcio Franco, foram feitas as primeiras ofertas de aquisição preferencial de vacinas, com destaque para o imunizante Coronavac, da empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e o da Pfizer. Não obstante as tratativas e a conclusão das negociações do governo federal, sofreram
injustificável e intencional atraso que impactou diretamente na compra das vacinas e no cronograma de imunização da população. As provas desses episódios que estamos descrevendo aqui, senador Tasso Gereissati, foram veiculadas, repetidas ao longo de toda investigação. O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Ouvimos isso do representante do Butantan, junto com o Reino Unido. Apurou-se que no início do desenvolvimento das vacinas, o governo federal centralizou sua atenção na vacina AstraZeneca, em vez de ampliar suas opções para outros imunizantes, como a Coronavac, que tinha o Butantan como parceiro, a Pfizer, que tinha uma estrutura promissora para a população de grande quantitativo de vacinas, a Janssen, que detinha tecnologia de dose única, entre outros. Demais disso, os trabalhos desta CPI revelaram que a aquisição de imunizantes não foi uma prioridade. De fato, verificou-se demora na conclusão dos contratos de compra de imunizante, falta de iniciativa do governo federal em ajustar a legislação para permitir a aquisição e o uso das vacinas. Essa atuação negligente apenas reforça que se priorizou a cura via medicamentos pelo tratamento precoce e não a prevenção pela imunização, e optou-se pela exposição da população ao vírus para que fosse atingida mais rapidamente a imunidade natural, a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. As consequências dessa estratégia também foram avaliadas pela ciência. 3 estudos estimaram que 12.663 pessoas com 60 anos ou mais de idade não teriam falecido nos meses de março, abril, maio de 2021, caso o Ministério da Saúde tivesse contratado, em agosto de 2020, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer. Restou claro, nas sucessivas comunicações diplomáticas a que teve acesso essa comissão parlamentar de inquérito, o erro de estratégia cometido pela gestão de Pazuello e de Ernesto Araújo, falta de prioridade dada para a vacinação e a aposta em medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina, o que contrasta com a postura quase desesperada em 2021, da nova gestão Queiroga e Carlos Alberto França, dada a segunda onda e ao aumento de casos e mortes em busca de vacinas, insumos para a produção de vacinas, assim como o pedido de aumento da cobertura populacional da COVAX Facility. Todos sabem que o governo, quando a OMS ofereceu a possibilidade de comprar, através do consórcio COVAX Facility, imunizantes para o equivalente a 50% da população brasileira, na reta final, o governo brasileiro optou pela compra de 10% desses imunizantes. Quando aqui esteve o ministro da Saúde, nós revelamos e perguntamos o porquê, e ele não respondeu, que quando de um telefonema e de uma mensagem mandada à OMS pedindo para estender esse percentual de imunizante, ele aproveitou a oportunidade, agora, já recentemente, e ainda teve a cara de pau de oferecer à OMS um produto brasileiro de cura da vacina, exatamente o tratamento precoce, que estava sendo levado a efeito em alguns laboratórios com humanos, como inclusive pela Prevent Senior. Restou claro, nas sucessivas comunicações diplomáticas a que teve acesso a CPI, o erro de estratégia cometido pela gestão Pazuello e Ernesto Araújo. O erro de estratégia
custou caro ao país, conforme estudo do IPEA, recebido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. O Brasil, senador Eduardo Braga, registrou em 2020, em proporção de sua população total, mais mortes por Covid-19 do que 89,3% dos demais 178 países, com dados compilados pela Organização Mundial de Saúde. Quando a comparação é ajustada, senador Otto Alencar, a distribuição populacional por faixa etária e sexo, com cada país, o resultado, senador Humberto, brasileiro se torna pior, infelizmente pior, que os de 94,9% dos mesmos 178 países. O caso específico do estado do Amazonas mereceu especial atenção dessa comissão parlamentar de inquérito. Diante das provas colhidas, foi possível observar que na primeira onda da pandemia, os sistemas de saúde do Amazonas evidenciaram dificuldades de resposta à Covid-19. Os leitos de UTI alcançaram a quase totalidade de ocupação e houve um descaso comprovado com a participação de autoridades estaduais, inclusive com a participação também do sistema funerário daquele estado. Além disso, apurou-se que, passadas as festividades de Natal de 2020, já era possível antever uma segunda onda do novo coronavírus. No entanto, o Ministério da Saúde somente enviou uma equipe ao Estado no início de janeiro de 2021, quando houve nova duplicação de internações. Ademais, não foram encontradas evidências da adoção de medidas para abrandar o previsível colapso do sistema de saúde local, mesmo tendo havido solicitação do secretário de Saúde do próprio Amazonas ao Ministério da Saúde no dia 30 de dezembro, solicitando o envio da Força Nacional do SUS para aumento no monitoramento e orientação técnica. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito se debruçou sobre a investigação desse assunto e concluirá pelo indiciamento de muitos desses investigados. O governo federal tinha ciência da alta probabilidade de colapso do sistema de saúde amazonense, inclusive com carência de insumos necessários ao funcionamento das atividades hospitalares. Surpreende, todavia, senhores senadores, que a pasta da saúde tem optado por adotar orientações de intervenção precoce para a Covid-19, para lidar com o então caos sanitário, a despeito da inexistência de lastro científico que justificasse a sua adoção como política pública prioritária. Essas ações e omissões revelaram que, a um só tempo, o povo amazonense foi deixado à própria sorte e serviu de cobaia para experimentos desumanos. Outra descoberta da Comissão Parlamentar de Inquérito foi a existência de diversas irregularidades e crimes envolvendo a aquisição de vacinas, o que, senador Omar Aziz, descortinou um esquema de corrupção nunca visto dentro do Ministério da Saúde. Para além da criminosa negligência quanto à proteção da vida e da saúde dos brasileiros, havia interesses escusos permeando as ações de autoridades federais durante a pandemia. O processo de compra da vacina Covaxin foi o primeiro que chamou a atenção desta Comissão Parlamentar de Inquérito, pois apresentou, senhores senadores, vários vícios, mas, curiosamente, foi marcado pela celeridade exigida pelo então secretário executivo, Élcio Franco, tanto nas tratativas como na conclusão, feitas com uma empresa intermediária, a precisa comercialização de medicamentos, o que contrastou
com o desinteresse e a falta de urgência na contratação das vacinas da Pfizer, Moderna, Janssen e Coronavac, mais baratas e com procedimentos de segurança e eficácia mais transparentes. Ou seja, na prática, e em português claro, o governo optou por comprar vacina a atravessadores, sem controle rígido do compliance, enquanto as empresas farmacêuticas renomadas no Brasil e internacionalmente, que tinham rígidos filtros de compliance, eram colocadas de lado para favorecer a negociação com esses atravessadores e aproveitadores. A primeira denúncia de irregularidade relacionada à Covaxin foi feita por um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e por seu irmão, Luiz Miranda. Eles informaram que Luiz Ricardo vinha sofrendo pressão atípica dos seus superiores imediatos, Roberto Ferreira Dias e Alex Leal Marinho, para liberar uma licença de importação de parte do imunizante Covaxin, numa operação que não estava contida no contrato, de um adiantamento de 45 milhões de dólares. Os vícios identificados no processo chamaram atenção, sobretudo por se tratar de uma contratação pública que totalizava exatamente 1,614 bilhão. Entre algumas falhas graves, verificou-se a ausência de estimativa de preços ou de justificativa para a sua dispensa, conclusão do termo de referência, TR, e elaboração do estudo técnico preliminar após a assinatura do contrato, publicação de ratificação de dispensa de licitação sem que o TR houvesse sido concluído, sem ato formal de reconhecimento e ratificação e antes do parecer jurídico. Documentos de habilitação do laboratório Bharat Biotech, com indícios de adulteração e juntada posterior à assinatura do contrato, das traduções juramentadas, entre outras. O preço contratado de $15 por dose da vacina também chamou atenção. Isso porque, no final de agosto de 2020, o embaixador brasileiro mencionou que a Covaxin era uma vacina que custaria $1,34 a dose. E no início de janeiro de 2021, no mês anterior à assinatura do contrato, a relação, senador Omar, as relações públicas da empresa Bharat afirmou que a dose da Covaxin custaria menos do que uma garrafa de água. Mais tarde, em reunião entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, mencionou-se o preço por $10 por dose de vacina. Outro ponto que se mostrou incompatível com um contrato bilionário de vacinas foi a quantidade de erros existentes na invoice, espécie de nota fiscal, entregue ao Ministério da Saúde para concretização da importação do imunizante. Esse documento apresentava diversos erros: quantidade de vacina, pagamento de 100% adiantado, pagamento do frete seguro pelo Ministério, pagamento à empresa offshore em paraíso fiscal totalmente estranha ao contrato, erro no IFSC. Essas irregularidades foram levadas ao conhecimento do presidente da República, pelo deputado Luiz Miranda, mas o presidente da República, mesmo apontando o líder do seu governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, como responsável pelas irregularidades, prometeu acionar a polícia, não acionou. Prometeu acionar o Ministério da Saúde, não acionou. Com o avanço dos trabalhos da CPI, ainda foi possível revelar que a Precisa falsificou documentos
que instruíram o processo de aquisição das vacinas, entregando documentos falsos montados a partir de documentos verdadeiros, com erros de ortografia, de conteúdo e combinação de trechos entre o português e o inglês. A própria Bharat negou ter elaborado tais documentos. Somente a isso, a empresa intermediária entregou, somando-se tudo isso, ao Ministério da Saúde, documentos traduzidos erroneamente, de forma proposital, do inglês para o português, a fim de ampliar os limites da representação que lhe foi conferida pela própria desenvolvedora indiana de vacinas. Senhores senadores, senhoras senadoras, no mínimo curioso que o Ministério tenha fechado um contrato bilionário com a Precisa. Essa empresa já havia cometido irregularidades na contratação de testes IgG e IgM com o governo do Distrito Federal. Ademais, uma sócia cotista, a empresa Global Gestão em Saúde S.A., já havia dado um calote no Ministério da Saúde de quase 20 milhões, por poucos anos antes, envolvendo medicamento de alto custo nessa negociata, nessa transação, que contou também com a participação do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, na época ainda ocupando a cadeira do Ministério da Saúde. O esquema Precisa Covaxin apresenta as mesmas características do esquema global, benefício a uma empresa intermediária que tem a Global em seu quadro societário, uso de documentos falsos no processo de compra, tentativa de recebimento de pagamento antecipado, invoice com informações erradas, conflito com as regras regulatórias da Anvisa e, novamente, o nome de Ricardo Barros, conforme informou o deputado Luiz Miranda na Comissão Parlamentar de Inquérito. Modelo análogo de intermediação foi observado ainda na relação entre a empresa Belcha Medicamentos e o Ministério da Saúde, quanto ao imunizante CanSino. Entre o pedido inicial de audiência ao ministro Marcelo Queiroga, em 12 de maio de 2021, e a expedição do documento de intenção de compra de 60 milhões de doses pelo Ministério da Saúde, em 4 de junho do mesmo ano, decorreram apenas 23 dias, o que demonstra, senador Omar, o que destoa do passo lento nas negociações das vacinas da Pfizer e do Butantan. Tanto no caso Covaxin, quanto no caso CanSino, as aquisições só foram formalmente canceladas após os laboratórios descredenciarem, melhor dizendo, as intermediárias por inidoneidade e depois dos fatos terem sido denunciados aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. A CPI enviou evitou a corrupção na compra de 6 bilhões na vacina CanSino e de 1,6 bilhão na Covaxin. Nunca é demais lembrar, e me permitam fazê-lo, senador Tassi, aqui no dia 6 de março, já com o contrato com a Covaxin, para aquisição da Covaxin com a Bharat Biotech e com a Precisa, já vencidos nas suas etapas iniciais, depois das várias tentativas de fraude dos documentos, o governo brasileiro pediu, através do ministro da Saúde, do secretário executivo a quem caberia toda a tratativa de aquisição de vacina, um contrato adicional com a Precisa Bharat Biotech de mais 50 milhões de doses de vacina pelas mesmas condições. Os indícios
apontam que Roberto Ferreira Dias, então diretor de logística do Ministério da Saúde, teria pedido propina para facilitar a negociação de vacinas oferecidas por um mercado secundário cheio de atravessadores. Luiz Paulo Dominguete, Cristiano Carvalho, Rafael Alves, José Odilon Marcelo Blanco, empresa da VAT, reverendo Hamilton de Paula, entre tantos outros que estiveram aqui depondo nessa comissão parlamentar de inquérito. Entre outras possíveis irregularidades, senador Omar Aziz, cometidas pelo então diretor de logística, Roberto Ferreira Dias, com indícios de um esquema de corrupção, também estaria a autorização de pagamento, que teria contrariado o parecer da área técnica do Ministério da Saúde e gerado benefício financeiro irregular à empresa VTC Log, pelos métodos propostos pelos técnicos. O reajuste devido seria de 1 milhão. Roberto Dias, no entanto, ao final fez uma contraproposta, um meio termo, e aceitou pagar 18,9 milhões a mais do que o valor originalmente contratado. Cabe indagar de que forma seria possível considerar vantajosa para a administração, sobre qualquer aspecto, a aceitação de um meu termo, que resultaria em alteração dos termos originais do contrato para atender ao pleito apresentado pela empresa contratada, sem a devida análise técnica capaz de fornecer qualquer embasamento para a alteração cogitada. Ao analisar os documentos, o processo licitatório que resultou no contrato com a VTC Log, a CPI identificou a presença de uma série de indícios que demonstram a possível ocorrência do chamado jogo de planilha, artifício utilizado para possibilitar que um licitante vença o certame de maneira aparentemente legal e, posteriormente, ao longo da execução contratual, passe a manipular preços unitários com o intuito de aumentar demasiadamente o valor do contrato, mediante termos aditivos em prejuízo ao erário. Não se pode descartar corrupção para funcionários permitirem tal jogo, e isso se verificou aqui. Mais tarde, senhores senadores, por meio da quebra de sigilo bancário, identificaram-se saques de vultuosas quantias em dinheiro feitas por empregado da VTC Log, supostamente para pagamentos de boletos e fornecedores, sem nenhuma explicação que justifique não se utilizar o sistema de pagamento eletrônico amplamente disponível no Brasil. O uso desse artifício aponta para a tentativa de ocultar a destinação do dinheiro, que provavelmente serviu para o pagamento de propina. Verificou-se, ainda na investigação, também que boletos do senhor Roberto Ferreira Dias foram pagos pela VTC Log com dinheiro proveniente desses saques nos bancos, o que constitui sério indício de corrupção nas transações entre o Ministério da Saúde. As informações recebidas pela CPI sobre o impacto da pandemia nos povos indígenas também são preocupantes. Denúncias sobre a ocorrência de crimes contra a humanidade, já colocados aqui, praticados contra povos indígenas, começaram a surgir ainda em 2019, e fatos trazidos à CPI durante a pandemia constituem indícios fortes de que esses crimes estejam de fato em curso. Especialistas em saúde, demógrafos e renomados juristas trazem dados que respaldam verdadeiramente essa imputação. Não é segredo que o governo federal praticou atos deliberadamente voltados contra os direitos dos indígenas. Somou a retórica anti-indigenista que o presidente da República já difundia desde os tempos de seu mandato como deputado federal. A promessa feita por ele de não demarcar mais terras indígenas durante o seu governo.
empossado, senador Fernando Bezerra, atuou para eludir as garantias constitucionais e legais que protegem os indígenas, além de instigar invasores num assédio constante. Quando a pandemia chegou, o vírus foi mais uma arma, a mais mortífera nessa campanha que já estava em curso. A imprensa essa semana lembrou que ainda como deputado federal, o excelentíssimo senhor presidente da República fez repetidamente declarações de que os brasileiros, historicamente, foram incompetentes na dizimação dos indígenas e que esta obra teria que ser refeita para ser completada. O governo se recusou a fornecer insumos vitais, como a água, e usou a pouca assistência oferecida como álibi para tentar esconder as omissões deliberadas no seu dever de proteger, sempre que foi instado, mesmo judicialmente, a criar planos robustos de proteção, manteve uma atitude ambígua e recalcitrante. Mesmo a prioridade dada aos indígenas na vacinação foi parcial, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fazê-lo, abrangendo apenas os aldeados, que são metade do total da população indígena no Brasil. Quando o Supremo Tribunal Federal determinou a vacinação abrangente, o governo resistiu. As campanhas oficiais de vacinação contrastam com a ofensiva extraoficial que o presidente Bolsonaro instiga contra as vacinas, criando boatos de que seus apoiadores replicam nas redes sociais e fazem chegar até as populações indígenas. Em relação ao orçamento, e essa também é uma questão muito importante, senador Fernando Bezerra, que tratamos na Comissão Parlamentar de Inquérito, o governo federal realizou despesas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 em 2020, no montante de 540 bilhões, de um total de 635 bilhões autorizados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Pouco mais da metade das despesas realizadas, 55%, ou 295,2 bilhões, foram destinados ao auxílio emergencial. Estados, Distrito Federal e municípios receberam, por meio de diferentes programas de apoio às suas ações, pelo menos 111,3 bilhões, 21%, senador Omar, do total realizado. Desse total, 33,1% foram transferidos pelo Ministério da Saúde. O governo federal havia divulgado que tinha transferido 420 bilhões. Chegar a esse valor propalado somente seria possível se fossem computados, senador Humberto, que foi ministro da Saúde, recursos obrigatórios, já transferidos ordinariamente, todos os anos, por conta de dispositivos constitucionais e legais, como o Fundo de Participação de Estados, Distrito Federal e municípios. Assim, informações incompletas, como em outros campos, também neste campo, senador Tasso, do orçamento, tentam sugerir um esforço maior do que o esforço realmente ocorrido. De todas as ações que foram realizadas em 2020, ressaltamos o papel preponderante do Congresso Nacional na definição de programas de grande relevância para o país, destinados, sobretudo, ao combate aos efeitos sociais e econômicos da pandemia. A maioria das ações realizadas por meio dos orçamentos da União é fruto da aprovação célere de projetos de lei de iniciativa de parlamentares comprometidos com o apoio à população brasileira, que se viu, por muitas vezes, desamparada, sem o devido atendimento médico necessário à sua pronta recuperação ou com dificuldades em função da necessidade do cumprimento do distanciamento social. O governo federal destinou
recursos para aquisição de cloroquina ou insumos para fabricá-la, e as despesas se multiplicaram 17 vezes entre 2019, quando ainda não havia Covid no mundo, e 2020, ano em que se iniciou a pandemia. Ademais, 96% dessas despesas ocorreram em dezembro, quando já se sabia da ineficácia do medicamento para o tratamento precoce. Ao final, ainda foi revelada a macabra atuação da Prevent Senior, operadora de saúde, que agiu em parceria com o governo federal para falsear dados e documentos, para promover o uso do chamado kit Covid, composto por medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. O governo recebia as informações e o presidente as divulgava como verdade científica. A verdade é que testes clínicos foram conduzidos sem autorização dos comitês de ética em pesquisa, transformando os segurados do plano em verdadeiras cobaias humanas. Ademais, kits com medicamento foram enviados sem avaliação dos pacientes e de seus riscos. Médicos foram perseguidos por se recusarem a prescrever tratamentos ineficazes. Mortes por Covid-19 foram ocultadas para ocultar a ineficácia do tratamento. Declarações de óbito foram fraudadas para reduzir a mortalidade nos hospitais da empresa. As conclusões dessa CPI apoiaram-se nas provas produzidas ao longo dos últimos meses, em especial nas oitivas tomadas e nos documentos recebidos. Todo esse acervo probatório permitiu o indiciamento de agentes políticos e servidores públicos que tinham o poder de definir ou influenciar as decisões relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, bem como particulares que tivessem envolvimento com práticas delituosas. Não obstante, a Comissão Parlamentar de Inquérito ainda propôs vários encaminhamentos para que os órgãos competentes deem prosseguimento às investigações e alcancem novas responsabilizações na esfera civil, criminal e administrativa. O conteúdo do relatório e de todos os documentos relevantes da investigação deverá ser compartilhado com as autoridades responsáveis pela persecução criminal, que em primeiro grau, quer no âmbito dos tribunais para pessoas com foro por prerrogativa de função. Além disso, haja vista a caracterização de crimes contra a humanidade, os documentos também serão remetidos ao Tribunal Penal Internacional, tendo em vista a inação, a incapacidade jurídica das autoridades brasileiras na apuração e punição desses crimes. Além do indiciamento dos responsáveis e da punição das condutas ilícitas, senador Humberto Costa, a Comissão Parlamentar de Inquérito propõe, como parte de uma pauta, senador Omar Aziz, positiva, uma série de medidas legislativas para aperfeiçoar o ordenamento jurídico, a fim de evitar que, no futuro, equívocos semelhantes sejam cometidos em situações críticas, como a que o país vivenciou com a pandemia de Covid-19. Assim, são apresentados projetos para garantir que a ciência seja fundamento de qualquer política governamental de saúde, para tipificar novos crimes, para organizar e preencher lacunas no processo relacionado a crimes de responsabilidade, para coibir a propagação de desinformação, para facilitar a responsabilização do Estado
pelos danos causados às vítimas e suas famílias, órgãos da pandemia e para garantir a efetividade das medidas recomendadas por essa comissão parlamentar de inquérito. Por fim, senador Omar Aziz, aprovamos projeto de resolução relatado por Vossa Excelência, que preside essa comissão parlamentar de inquérito, com o apoio do excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, que gentilmente, em todos os momentos dessa comissão parlamentar de inquérito, colaborou para que esse trabalho efetivamente se aprofundasse. Eu estive com ele em algumas oportunidades, o presidente desta comissão em outras tantas oportunidades, e ele, depois das dificuldades manifestadas pelo próprio governo com relação à criação, com relação à instalação, que não queria, sob hipótese nenhuma, depois com relação à minha indicação como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, também judicializada, o presidente do Senado Federal colaborou para que, em todos os momentos, a apuração verdadeiramente evoluísse. E esse memorial em homenagem às vítimas, aprovado, repito, em resolução, nas dependências do Senado Federal, que é a casa responsável por revelar à população brasileira fatos que jamais teriam vindo à luz sem o trabalho da CPI da pandemia, para que nunca nos esqueçamos do que aconteceu neste país e dos inocentes que pagaram com sua vida pela conduta irresponsável do governo federal na condução da pandemia. Nós nunca esqueceremos. Permita-me, presidente, uma síntese, senhoras e senhores senadores, descritiva, parte desse relatório e as sugestões deste relator para indiciamentos. Essa CPI consagrou enormes avanços institucionais, políticos, humanitários, sanitários e, sobretudo, civilizatórios. É uma CPI, presidente Omar, aqui está sendo presidida por Vossa Excelência, histórica, exemplar, com muitos legados para a sociedade. As demais instituições precisam assimilar o contexto e as recomendações emanadas desta comissão parlamentar de inquérito. A história não perdoa os omissos e condenará os covardes. Quando iniciamos, em 27 de abril, apenas 6,6% da sociedade estava completamente imunizada. Hoje, presidente Omar, 177 dias depois, estamos com cerca de 50% da população com as 2 doses e já avançando no reforço na 3ª dose. A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que lá atrás recusou, boicotou, desdenhou das suas eficácias. São vidas preservadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo federal. Esse é o nosso maior legado, vidas. A queda de infecções, mortes e hospitalização é consequência direta da imunização. Oposta, só para lembrar, a imunidade de rebanho, a imunidade natural, a imunidade coletiva, colocada em todos os momentos pelo presidente da República e repetida recentemente na Assembleia Geral da ONU. A comissão foi responsável por atalhar a corrupção em vários contratos. Da Covaxin, de 1.614 bilhões, com mais de 24 irregularidades. A CanSino negociou 60 milhões de doses a $17 cada, além do escabroso caso da VTC Log. A CPI
também é bom que se frise, potencializou a indignação das ruas contra a política atual. Mesmo diante do risco da infecção, muitos brasileiros saíram às ruas para protestar contra uma administração que fracassou em todos os quadrantes da administração pública. A CPI fez ainda, e isso é muito importante como legado, a ligação do Legislativo e o Judiciário na barreira contra projetos totalitários que exalavam fascismo. Essa comissão inaugurou uma modalidade híbrida da investigação do Parlamento, reconectando a sociedade. Abrimos a participação popular na checagem, na apuração, nas perguntas, e devo dizer, as informações recebidas majoritariamente eram sérias das redes sociais, qualificadas e procedentes. A CPI teve índices superlativos de aderência popular. As pesquisas de vários institutos aferiram a receptividade social desta comissão parlamentar de inquérito, tanto no acompanhamento quanto na aprovação dos trabalhos. Inauguramos nessa CPI uma inédita rede do bem em defesa da vida, com a sociedade colaborando com linhas de investigação, sugestões e de maneira totalmente espontânea, sem perfis falsos, sem robô, sem nenhuma manipulação. A CPI concentrou a atenção nacional por quase 6 meses, e os percentuais de aprovação, como todos sabem, superaram os 78%, índice histórico em qualquer instituição parlamentar de qualquer país do mundo. Essa é uma responsabilidade que honramos e será cobrada das demais instituições. A CPI, presidente Omar, eu já estou encerrando, em nenhum momento nunca foi contaminada pelo debate presidencial. A natureza da investigação é natural, mescla poderes judiciais com elementos políticos, mas o vetor da CPI, senador Alessandro, sempre foi técnico, e Vossa Excelência foi sempre aqui um parâmetro e uma referência para todos nós. De maneira inédita, tivemos transmissões integrais dos maiores veículos de informação do país e espaços também superlativos no noticiário de TVs, rádio, jornais e internet. Também foi a comissão campeã em demandas judiciais, superando em muito as anteriores. Foram muitos HCs mandados e, como sempre, agimos dentro da legalidade o tempo todo. A CPI foi a que mais armazenou dados e documentos, superando em muito todas as comissões parlamentares de inquérito anteriores. Mais, senador Rogério, de 75 mil documentos, entre sigilosos e ostensivos, que iremos compartilhar com as outras instituições que seguirão investigando, senadora Soraya, as malversações e outros crimes. São mais de 9,4 terabytes de dados. Fomos pioneiros na reclassificação de documentos. No início da CPI, senador Tasso, todos os documentos, em função de requerimentos que recebíamos do governo, vinham classificados como sigilosos. E pela primeira vez na história, essa comissão parlamentar de inquérito reclassificou esses sigilos para alargar a investigação, de modo a que a própria investigação se fizesse à luz do dia, com acompanhamento de todos, iluminando, sobretudo, o que havia de nefasto nessa roubalheira e nessa corrupção. Em um governo que abomina a transparência, reclassificamos documentos que nos chegaram com a chancela de sigilo, e aqueles que não tinham a proteção legal, tornamos públicos para permitir exatamente o controle social. Muito rapidamente, a CPI enterrou o discurso sobre tratamentos ineficazes
trazidos anomalamente ao Brasil, como cloroquina, ivermectina e outros venenos inúteis. A CPI foi a única comissão parlamentar de inquérito no mundo a funcionar e eviscerar as mazelas do chefe de uma nação. Essa CPI é a primeira a comprovar as digitais de um presidente da República na morte de milhões de cidadãos. A CPI da pandemia é a primeira a conseguir judicialmente um inédito mandado de busca e apreensão, apesar da discussão acadêmica sobre essa possibilidade. A busca e apreensão na Precisa Medicamentos foi relevante para vários pontos da investigação. A CPI resgatou a credibilidade do parlamento para investigar a atribuição constitucional severamente prejudicada pelas ilegalidades e transgressões da Lava Jato. A CPI nasceu para investigar a malversação de recursos públicos. Essa CPI, repito, não nasceu para investigar malversação de recursos públicos, embora tenha comprovado isso, mas é a primeira que foi criada com o vetor humanitário. A CPI foi responsável por expor ao país e ao mundo experimentos macabros com seres humanos. Um patrocinado pelo poder público, em Manaus, e outros 2 privados, mas incensados pelo presidente da República e seus filhos, a Prevent Senior e o caso da Proxolarlumicida, né? Proxalutamida, que matou mais de 200 pessoas, também com estímulo do presidente da República, que fez várias postagens, e dos seus filhos. Esse trabalho coletivo silenciou, senhores senadores, um coro demoníaco vindo de uma catedral da morte, sediada pelo governo federal. Geraram uma necrópole aterradora, marcada pelo desprezo à vida, o escárnio com a dor das mais de 600 mil famílias, insensibilidade e a indiferença humanitária. Categorias que resvalam na insanidade, na psicopatia e marcam comportamentos primitivos do ogro e dos bárbaros. Abaixo o conhecimento, viva a morte. As piadas. Abaixo o conhecimento, viva a morte. Era o que urravam os franquistas na tomada da Universidade de Salamanca, símbolo máximo do saber, da ciência e da civilidade. Pela trágica condução no enfrentamento da pandemia, assessorado pelos piores ministros da nossa história, seja do gabinete clandestino e paralelo, seja do oficial, chegamos a uma das maiores letalidades do planeta, resultado funesto, sepulcral, derivado da soma de muitos erros e práticas mortais que conjugaram heresias científicas fatais, como a imunidade de rebanho, remédios ineficazes, boicote racional e deliberado das vacinas e experimentos de triste memória nazista com seres humanos, nunca exceto em regimes autoritários e sanguinários. Isso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, se traduz mais assustadoramente nas mortes, mas também na fome, no desemprego, na volta da inflação e na indigência. O que testemunhamos foi uma tropa de jagunços institucionais, de instintos primitivos em estado anímico de matar.
foi tudo muito lamentável. Por isso, a obrigação de todos nós e a cobrança diuturna da sociedade brasileira, no sentido de que essas investigações tenham continuidade, efetividade na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, pelo menos com relação às autoridades com foro especial. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, mais uma vez agradecer ao presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ao senador Tasso Gereissati, ao senador Otto Alencar, ao senador Rogério Carvalho, à senadora Elisiane, ao senador Humberto Costa, ao senador Eduardo Braga, ao senador Alessandro Vieira, ao senador Eduardo Girão, ao senador Fernando Bezerra, ao senador Reiser e a outros senadores que não estão aqui presentes. Ao senador Randolph eu geralmente deixo para depois, porque eu considero que o Randolph foi o principal responsável por essa investigação, que é histórica, que será histórica, não apenas na história desse parlamento, mas na história... Relator, pode me conceder um minuto? Por favor. Quero destacar também que foi pela iniciativa do senador Jorge Cajuru e do senador Alessandro, que, tendo buscado a decisão do Supremo Tribunal Federal, veio autorização para que fosse instalada a CPI. Portanto, eu quero dizer que parabenizo o senador Alessandro e o senador Jorge Cajuru, meu estimado amigo, que também lutou por isso. Senador Renan Calheiros, concluiu? Estou concluindo, apenas um agradecimento final. Sem dúvida nenhuma, não fosse a iniciativa do senador Alessandro Vieira e do senador Jorge Cajuru, o senador Otto Alencar nos lembra muito bem, nós não teríamos tido essa investigação. Eu quero, mais uma vez, elogiar o trabalho do senador Alessandro Vieira, mais uma vez dizer que foi sempre uma referência para todos nós, em todos os momentos dessa comissão parlamentar de inquérito, e que ontem, na reunião que fizemos na casa do senador Tasso Gereissati, foi uma voz fundamental para que nós chegássemos a esse eventual, temporário e circunstancial entendimento. Eu quero cumprimentar o Randolph, que foi o primeiro subscritor, quero dizer da honra, da satisfação de ter colaborado, não só com a minha assinatura, mas para pegar algumas assinaturas de companheiros e dizer que não só com relação a esta iniciativa que estamos concluindo, mas sobretudo com relação a qualquer outra iniciativa legislativa, conte sempre com o meu respeito, com a minha admiração e conte também com a minha dedicação e entusiasmo. Eu quero agradecer, em nome de todos nós, ao senador Omar Aziz. Esse grupo é um grupo heterogêneo. Nós temos formações políticas diferentes e até partidariamente integramos legendas diferentes. Mas em todos os momentos nós procuramos conciliar em função de um objetivo comum. O que, aliás, senador Alessandro, refazemos nesta reta final. Mais uma vez, meus agradecimentos. E acho que a existência desse grupo hegemônico numa comissão parlamentar de 11 vai ensejar, não do ponto de vista pragmático de eleições ou de fusões, ou de federações, mas qualquer coisa daqui para frente, neste Parlamento Nacional, sobretudo nesse Senado Federal, passará necessariamente também pela influência desse grupo que se formou no funcionamento e na apuração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu peço, mais uma vez, desculpa a todos, se em alguns momentos dessa comissão nós nos excedemos, relevem que isso é um erro. Só a experiência demonstra que nós também podemos errar. E nunca é fácil fazer uma investigação coletiva. A investigação coletiva, ela é diferente da investigação individual de uma autoridade policial que sozinho decide sobre os encaminhamentos e as diretrizes da própria investigação e conclui da forma que entende concluir. Numa investigação coletiva parlamentar,
tudo precisa ser aprovado e conduzido pela maioria. Então, é evidente que isso dificulta mais, coloca mais obstáculos no nosso caminho. Mas saibam todos vocês que eu me esforcei para dar, sem dúvida nenhuma, o melhor de mim. E relevem pelos eventuais excessos que tenha cometido. Mais uma vez, muito obrigado, e eu peço a atenção de todos para que nós possamos aprovar este relatório. E quero dizer que até o dia 26 eu estarei à disposição para aperfeiçoá-lo, corrigi-lo, ajustá-lo a tudo o que for demandado pelos nossos companheiros e pelas nossas companheiras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Renan. Eu sou testemunha porque participei de todas as reuniões, muitas delas em grupos grandes, outras eu, Renan e Randolph, e sempre falando da responsabilidade que tínhamos em fazer esse trabalho. Tivemos aqui o auxílio de servidores, de pessoas que ficaram até de madrugada trabalhando, serão devidamente homenageados por mim no último dia da sessão, não tenha dúvidas, que sem vocês também nós não iríamos a muito lugar. Pessoas estranhas a mim, estranhas a todos nós, vieram com o intuito de colaborar para que pudéssemos fazer esse relatório. As mulheres foram espetaculares aqui, tem algumas que não estão aqui, daqui a Elisiane, a Soraya, a senadora Zenaide, que mesmo remotamente nos dando muito apoio, a guerreira da senadora Leila, forte, sempre batalhadora, a Simone Tebet, todos com um trabalho aqui, e mesmo na contradição, nós chegamos a... Eu mesmo disse, olha, eu vou à casa do senador Tasso, mas não me permito pedir para o senador Renan retirar nada. Quando indiquei relator, porque eu confiava no relatório dele. Podia discordar, mas votaria com ele. Correto? Podia discordar de qualquer tipificação. Podia dizer, discordo, mas vou votar com Vossa Excelência, porque é isso que se faz um grupo. Os acertos e erros é de todo o grupo. Mas, senador Renan, eu perguntei ao senhor logo no início, quanto tempo o senhor demoraria para ler o seu relatório? Você me falou em torno de 20, 25 minutos. Foi 26 minutos só. Então, o pessoal, quando vier na semana que vem, pedir o destaque, foi 26 minutos. Foi no meu relógio, não tem problema. Mas eu me entristeço. Eu me entristeço agora. Eu me entristeço muito por uma razão. Eu me entristeço que agora eu estava vendo uma matéria, me mandaram um negócio aqui. Eu não quero crer que o presidente, quando leu o relatório, foi avisado do relatório, deu gargalhada. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Esse relatório do senador Renan, ele fez o máximo com o auxílio de todos. Todos, sem exceção, não vou citar nomes porque seria uma injustiça minha esquecer o nome. Presidente, o país precisa de afeto. De afeto. E as imputações que estão sendo feitas contra a sua administração e contra a sua pessoa são imputações muito sérias. E rir nesse momento
não creio que seja uma risada de alívio. Pelo contrário, a sua risada de temor. Porque a justiça vem pelos homens e vem pela justiça divina. Os trabalhos de hoje estão encerrados. Convoco Vossa Excelência para terça-feira, dia 26, para ler o relatório final. Que Deus possa nos abençoar.